E agora iniciamos o nosso módulo 2 do curso de aromaterapia, onde vamos mostrar quais as formas terapêuticas de uso, inalação, tópica interna. Quando nós percebemos aí o estudo, né, de como que o aroma entra e faz a parte terapêutica, nós saberemos como vai funcionar para cada paciente nosso, ou em grupo, no caso de vivências de relaxamento com os óleos essenciais, de uma maneira geral, para todo o grupo poder se beneficiar. Mas a maioria das vezes nós estaremos fazendo estudo de caso e indicando a melhor forma terapêutica ou da preferência do nosso cliente para que ele faça o uso e que se beneficie com a técnica. Então, para entendermos melhor como os óleos essenciais funcionam, né, quando a gente receita por inalação, seja ele por indução do difusor de ambiente, difusor pessoal, a evaporação, né, que vai fazer aquela inalação com uma parte bem importante para quando estamos resfriados, né? Que ela vai fazer aquela limpeza das mucosas, enfim, todos os tipos, né, de inalação que a gente pode indicar para o nosso cliente. Então, a gente precisa entender uma forma simples, é que aquele óleo ele vai ser conduzido pelo nosso nariz, chegar até o sistema límbico, e lá vai ser processado, né? Aí a parte terapêutica. Então, em resumo, é isso. Nós vamos explicar mais detalhadamente. Porém, o olfato ele é uma das formas de termos os benefícios da aromaterapia. Não é o único, tá? Então, quando a gente vai fazer essa inalação, essas moléculas aromáticas vão viajar pelo nariz até chegar, né, nessa decodificação de informação e mudar o nosso padrão emocional, mental, espiritual, através do que a essência essa essência nos transmite daquilo que está dentro dela, essa essência natural, trazendo as informações emocionais, as informações que nos acalmam, nos empodera, enfim, depende do uso que o floral está destinado, de nos elevar ou de nos tranquilizar, de toda forma, seja a função que o óleo essencial tiver, ele está ali ajudando no nosso equilíbrio. Então, a memória olfativa é um fenômeno que acontece porque o olfato está diretamente ligado aos mecanismos fisiológicos que reagem às emoções. Então, lembra, mente está ligada diretamente ao corpo. Tudo que acontece no corpo vai para o nosso campo mental emocional, tudo que acontece no mental emocional interage com o corpo físico, né? Então não importa se é de lá para cá ou de cá para lá, somos um só, né? Apesar de termos 7 corpos sutis, segundo a medicina indiana, nós temos aí esses corpos estão num lugar só, né? Então estão ali interagindo, um afeta o outro. Então, assim, inalado, o óleo essencial penetra nossas fossas nasais, dissolve-se na mucosa, sensibiliza os cílios dos neurônios olfativos que nós temos aqui no nariz, tá? Em seguida, os neurônios passam a mensagem para o bulbo olfativo, que envia para diferentes áreas do cérebro. Quando sentimos cheiro, a informação passa pelas narinas e é processada no sistema límbico. O sistema límbico é quem vai ver qual é a informação que aquele cheiro trouxe. O nome límbico é derivado da ideia de limbo, que por se situar no limite das partes da neuroanatomia do cérebro, entre o córtex e o cérebro reptiliano, tá? Então,
Ele tá bem no centro, né? Centro mas ele fica, ó, ali próximo a tudo do nariz e do ouvido, tá? Então ele tanto é a questão de emoções quanto as questões de aprendizado, é tudo aí, tá? Então, esse termo foi criado em 1878 pelo médico e anatomista francês Paul Broca. Dentre as diversas funções pelas quais o sistema límbico é responsável estão as respostas emocionais, o comportamento e a memória, tá? Então, a gente entende que o cheiro pode nos transformar, né? Um odor, não necessariamente os óleos essenciais, mas, por exemplo, todos os cheiros são informações captadas do externo. Então, você pode, por exemplo, tem testes aí que são feitos até com cachorros, né, que farejam coisas e eles conseguem entender. Por exemplo, tem um experimento que o cachorro consegue entender se a pessoa está nervosa pelo cheiro que ela emite, se ela está feliz, qual é o estado emocional dela pelo cheiro que ela está emitindo, né? Então a gente tem glândulas aí que a gente emite também se a gente está afim ou não de um parceiro, emite se a gente está ali num período, no ciclo, por exemplo, feminino, se a gente está num ciclo próprio, né, para a gente ter relações, ou se a gente está no ciclo menstrual, tudo isso, a parte animal nossa, ela sabe, né? Às vezes é a nível inconsciente nosso, mas a gente emite o tempo inteiro informações, né? Os animais, como o cachorro, por exemplo, eles desenvolvem essa capacidade porque eles são totalmente instintivos, então eles vivem do instinto, por isso que eles têm essa habilidade. Nós temos também o instinto em nós. Quando nós estamos agindo por instinto, a gente não pensou, a gente simplesmente tem reações, né? Mas a gente tem um cérebro bem mais elaborado do que o dos animais, então a gente usa mais parte do nosso cérebro e tal. E assim, o que acontece, por exemplo, é que o cheiro ele pode nos remeter a um tempo. Por exemplo, quem sente o cheiro de baunilha, um cheiro de bolo de vó, sabe? Remete à infância, por causa de um cheiro que você estava passando num lugar, você sentiu, aí você fala, nossa, lembrei da minha avó agora, lembrei do meu avô, lembrei da época de criança, de algum sítio, um cheiro de capim, né? Cheiro de terra molhada, até como diz a música, né? Um cheiro de um perfume de alguém que você já se relacionou. Ah, tem muitos cheiros que daí vão direto para esses três lugares: emoção, comportamento e memória. Então, a nossa parte animal, instintiva, pode se comportar, mudar o comportamento, mudar e sentir emoções e ativar certos campos de memórias através de cheiro. Então a gente tem que lembrar que nós temos cinco lugares que captam as informações da área externa. O nariz é uma delas, né? O olfato, temos o paladar, temos a audição, a visão e o tato. O tato é toda a nossa pele, toda a parte da nossa pele ela busca informação do ambiente. Então, por exemplo, por isso que os óleos essenciais, ao ser passado numa massagem, um creme na pele, ele absorve aquilo. Agora, uma outra importância que a gente traz aqui, imagine as coisas sintéticas, tudo que não dá para comer, e a gente passa na nossa pele, e a gente inala, isso está intoxicando o tempo inteiro. Por isso que a gente tem que ir mais para o natural, para que a gente possa, então, ter qualidade de vida. Por isso que a gente fala as, as essências naturais, os óleos essenciais, não as essências que são sintéticas, porque elas podem nos fazer muito mal na hora da inalação, né?
Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. E aí a gente segue detalhando aí, né, todos a parte do cérebro, explicando, né, certinho como é a passagem do odor e o que o cérebro capta de informação para fazer a devolutiva, porque ele puxa aquela informação, é coisa de segundos, tá? Puxa aquela informação e faz a devolutiva para o corpo. Então, nós temos aí o giro do cíngulo ou giro cingulado, que é a área responsável por uma série de respostas emocionais, como a reação entre odores e imagens, como memória de experiências agradáveis, e ela também controla a agressividade e as respostas emocionais à dor, e também o aprendizado através do reforço positivo e negativo, recompensa e punição. Então, olha como é importante isso daí, né? Porque nesse ponto, se uma pessoa ela está tendo uma memória traumática, ela pode ficar agressiva, ela pode estar reativa, reagir de uma maneira negativa. Aí a pessoa fala: Nossa, você estava tão bem, de repente você mudou assim, o que, que aconteceu? De repente ela entrou nesse acesso a essa memória e o corpo dela inteirinho entrou em luta, fuga ou ataque, porque é as três formas que a gente, né, o nosso animal reage. E aí nós temos a área da amígdala, não é a amígdala que a gente fala aqui, né, próxima à tireoide, não é isso, é lá no cérebro, tá, gente? Essa área que é responsável por respostas emocionais relativas ao comportamento social e o controle da agressividade. Então, desenvolve uma série de ligações que controlam diversas atividades autônomas do corpo, como as alterações emocionais dos batimentos cardíacos, da respiração, da pressão arterial. Por isso que quando a gente se emociona, nosso coração bate forte, né? A emoção, seja ela positiva ou negativa, causam reações, né? E a relação entre os estímulos emocionais e as respostas musculares, como gestos e expressões faciais, também são mediadas por esse grupo de neurônios. Então, eu recebo ali uma informação através de um odor prazeroso, né, que vai acalmando. Então, relaxa os músculos da face, os músculos do corpo inteiro. Agora, a pessoa teve lembrou de um cheiro de um trauma ali que está associado ao trauma. E aí essa pessoa precisa passar por uma sessão de hipnose, por exemplo, PNL com hipnose, para desassociar esse odor, que pode ser até positivo, tá? Um odor bom para ela, que ela associou a um evento negativo. Aí ela faz essa ressignificação para que aí o odor dê muito certo para ela, tá? Exemplo, uma pessoa que ela gostava de um determinado tipo de comida, ela era casada, de repente teve uma separação traumática, e aí quando ela sente aquele cheiro, né, de um tempero específico que às vezes tem nos óleos essenciais, como o tomilho, o orégano, aí a pessoa sente e associa a algo negativo e ela justamente precisa daquele óleo essencial. Então é recomendado ela fazer uma hipnose para desassociar, para depois o efeito do cheiro ser positivo realmente para ela. Nós temos aí também o hipotálamo, que é uma das áreas mais importantes do sistema límbico, que possui a função de regular a produção hormonal e os outros processos metabólicos. Então, realiza a conexão do sistema nervoso ao sistema endócrino. E as atividades realizadas pelo hipotálamo controlam todo o ciclo biológico, sono, fome, sede, temperatura corporal, e é o centro da atividade sexual. Então, o hipotálamo é responsável também pela regulação de diversas atividades autônomas do corpo. Então, a gente pode perceber que certo aroma pode sim ser excitante e a pessoa poder desenvolver ali a sua libido. Pode também ajudar a pessoa a dormir melhor, pode reduzir o apetite para quem tem compulsão alimentar, pode ajudar até a pessoa a ter sede, beber mais água. Então, todo o processo dos aromas pode agir em qualquer da fisiologia, né, humana, qualquer
parte que precisa de equilíbrio, também na área emocional e na área da memória, na área espiritual também, que nós vamos falar aqui.